está aí na live, mais um dia de culto, de adoração ao Senhor Jesus, mais um dia na qual estamos reunidos em casa para falar um pouco sobre a palavra de Deus, para falar um pouco sobre o que Jesus é, o que Jesus foi, como Deus age, como o Espírito Santo age. Então, nesse momento, como de costume, eu queria fazer uma oração com cada um de vocês. O pessoal está chegando aos poucos a live aí, mas quem já está aqui, eu queria fazer uma oração. Queria que você fizesse essa oração juntamente a mim, amém? Então feche seus olhos, ligue seus pensamentos a Deus, que com certeza hoje o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu e ao meu coração, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais um dia buscando a Tua face, buscando a Sua presença, Deus. E como aprendizes, Senhor, estamos aqui buscando aprender cada dia mais a respeito do Senhor. Abra nossos corações, tire, Senhor, venda de nossos olhos, destampe nossos ouvidos e faça com que estejamos atentos e preparados ao ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. Senhor, somos falhos, pequeninos pecadores, que somos 100% dependentes de Ti e da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Esteja conosco, seja conosco. Amém. Amém. Queria ler em Jeremias, capítulo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Jeremias, capítulo 18, primeiro versículo. Jeremias 18, 1. Quem puder abrir a Bíblia, vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus, a qual fala como o Senhor falou a Jeremias, como o Senhor ensinou a Jeremias, como Deus mostrou a ele como ele faz. Então, Jeremias 18, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. O que Deus estava tratando com Jeremias, Jeremias no início não tinha ideia do que ia acontecer. Jeremias era apenas um jovem que disse a Deus: Senhor, eu sou pequenino, eu não sei falar, Senhor, eu sou incapaz. Mas o Senhor Deus disse a Jeremias, no começo do livro de Jeremias: ei, não se preocupe com isso. O Senhor que está te enviando sou eu lhe darei suporte, eu farei com que as pessoas ouçam você, então não se preocupe. Então a história de Jeremias se passa um pouco e chega no capítulo 18. E no capítulo 18, Deus resolve ensinar Jeremias, ensinar como ele age, ensinar como ele faz, ensinar como ele constrói e reconstrói a vida do escolhido. Então Jeremias estava em casa e o Senhor Deus disse a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu vou te ensinar, que lá eu vou falar contigo. Então Jeremias aprontou-se a obedecer a ordem do Senhor. E foi, desceu. E chegando na casa do oleiro, Jeremias viu e se deparou com aquela cena. A roda, o oleiro e o vaso e o barro, né? O oleiro faz o vaso, mas ele se deparou com essa cena. A roda, o barro e o oleiro. Então o Senhor Deus começou a falar com Jeremias sem sequer usar uma palavra. Aí você vai perguntar: mas como Deus falou com Jeremias sem usar uma palavra? Deus não gritou, Deus não mandou alguém que fosse lá falar com Jeremias. Naquele momento em que Jeremias avistou aquilo, olhou aquilo e observou aquilo, ele já era íntimo o suficiente para observar o que estava acontecendo. E o que acontecia? Vou te explicar. Era assim que acontecia. O oleiro
pegava o barro, colocava em cima da roda e começava a fazer o vaso segundo o que ele queria. Ele pegava o que era barro, o que ninguém ligava mais, botava em cima da roda e começava a fazer um vaso com muito cuidado, muito devagar, com muita precaução e com muita experiência, com muita perícia. E o que muitas das vezes passa despercebido aos nossos olhos quando lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, é a seguinte frase: como o vaso, Jeremias 18:4, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou dele outro vaso conforme sua vontade. Nessa parte, o que a palavra de Deus diz? Ela não fala que o oleiro é imprudente, muito menos fala que o oleiro deixou o vaso cair, ou que apertou demais, ou que fez errado para o vaso quebrar. Não. O que acontece é, o vaso que o oleiro fazia quebrou-se, ele se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou, foi ele mesmo, pela sua matéria-prima, pela sua natureza, ele se quebrou. E o que o oleiro, que representa Deus, faz com o vaso que representa a nossa vida com Deus, quando nós rachamos, quando nós quebramos? O oleiro não pega o vaso e joga fora e começa outro. Ele insiste nesse vaso, porque esse barro que ele tirou ali do meio e começou a fazer o vaso, ele investiu tempo e ele escolheu. Então o Senhor Jesus vai pegar o vaso que rachou, vai pegar o vaso que quebrou-se na mão dele e vai refazer. Ele vai gastar todo o seu tempo novamente. Ele vai pegar o barro de novo e fazer os detalhes novamente naquele vaso. Ele vai molhar a sua mão e vai concretizar o vaso. E tudo isso Deus falava com Jeremias, e tudo isso Deus fala comigo e com você a partir do momento que analisamos a palavra de Deus. Como se não bastasse, o vaso fica pronto. O oleiro acaba de fazer o vaso. O oleiro acaba de esculpir e acaba de fazer os detalhes do vaso. Mas o que parece vaso, o que tem cheiro de vaso, o que está lá bonito como um vaso, ainda não é vaso. Deus ensinou uma lição importante através desse texto, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, acabou de fazer o vaso, mas ele está lá. Ele ainda não está pronto para ser usado. Por que ele não está pronto para ser usado? Porque o vaso tem que ir ao forno. E o vaso, antes de ir ao forno, contém o barro mole. E o que acontece se você colocar uma coisa dentro de um vaso que tem o barro mole? O tesouro que é posto dentro do vaso de barro é colocado depois do vaso pronto, passado pelo forno. Porque se colocar um tesouro no vaso com barro mole, o tesouro adere no barro. E não é essa a real intenção de Deus para com a nossa vida, porque a Bíblia diz claramente que o tesouro que está dentro do vaso de barro não nos pertence, pertence a Deus. Então não faz sentido o tesouro misturar-se. Por isso, depois que Deus faz o barro, depois que Deus faz o vaso, ele precisa do momento de preparação no forno. Então Deus, o oleiro, vai com todo cuidado e coloca o vaso dentro do forno. Fecha a porta e ali o vaso se encontra sozinho. E ali o vaso se encontra em meio ao fogo. E ali o oleiro que está do lado de fora do forno não consegue e não fala com o vaso diretamente. Então o vaso se pega sozinho dentro do forno. E é nesse momento em que o Senhor começa a trabalhar em nossa vida, em que nós fomos preparados pelo Senhor. Uma vez barro, o Senhor construiu, o Senhor fez os detalhes
e agora nos colocou no forno. Agora Deus está te provando e Deus está me provando. O oleiro, enquanto coloca um vaso no forno, volta ao seu trabalho na olaria, pega o barro e começa a fazer outro vaso. E qual é o erro? O que acontece muitas das vezes, que pode ser prejudicial e que pode ser de uma forma terrível a acontecer na vida de um cristão, é o vaso quebrar dentro do forno. O vaso quebrou na mão do oleiro, a primeira instância, em primeiro momento. O oleiro foi e reconstruiu. E quando ele estava pronto e parecia que era vaso, o oleiro foi e colocou no forno, colocou à prova, colocou realmente para ficar pronto. E dentro do forno, o vaso quebrou-se. Depois que nós fomos lapidados pelo Senhor, depois que o Senhor Deus investiu tempo, investiu cuidado em mim e em você, quando fomos postos à prova, quebramos e nos deparamos com Deus em silêncio. Nos deparamos com Deus quieto, com Deus observando. Mas, quando o vaso quebra na mão do oleiro, ele faz na hora. Mas quando o vaso quebra dentro do forno, nenhum forno é aberto antes da hora. Aquele tempo e aquele processo vai passar. Você quebrou, mas o oleiro, com todo o amor, quando abrir o forno e ver que você quebrou, mesmo pós ele ter feito os detalhes, mesmo pós ele ter te feito um vaso perfeito, com o barro que ninguém ligava, com o barro que parecia perdido, com o barro que parecia não ter jeito, o oleiro pegou, te moldou, te colocou à prova e você quebrou. E aí nós nos pegamos em uma situação, muitas das vezes, de desespero, na qual estamos na presença do Senhor e o Senhor nos coloca à prova e quebramos e pecamos e falhamos e pensamos que o Senhor vai nos abandonar. Mas Deus está falando hoje, através da palavra do Senhor, que se o vaso quebrar no forno, Ele vai no tempo certo abrir o forno, pegar o vaso e não abre mão desse vaso. Ele vai pegar o vaso que está rachado, o vaso que quebrou na prova, e vai gastar o tempo de novo. Ele vai refazer aquele vaso. Ele não vai jogar fora. Sabe o que quer dizer isso, a palavra do Senhor? Sabe o que oleiro, sabe o que olaria, sabe o que forno quer dizer? Quer dizer você, quer dizer eu, quando estávamos desviados do caminho do Senhor, quando estávamos longe e parecíamos barro, estávamos em situação de barro, e o Senhor Deus, oleiro, nos pegou e nos colocou sobre a roda, e começou a desenhar, e começou a projetar, e começou a ver lá na frente. Quando o Senhor começou a te moldar, Ele já sabia tudo o que ia acontecer, e Ele já sabia que no momento certo, você se tornaria um vaso perfeito para ser usado. Aí você me pergunta, mas será que tem coerência isso que você está falando com a palavra de Deus? Quando nós lemos os evangelhos do Senhor Jesus, agora é Jesus que está aqui. Deus falou com Jeremias, mas o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar a humanidade. João capítulo 21. Se os irmãos puderem abrir a palavra do Senhor. João capítulo 21, já no final do Evangelho de João, versículo 15, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Então ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Isso é Jesus perguntando a Pedro. Simão respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. Disse pela terceira vez Jesus: Simão, filho de Jonas,
ama-me. Então Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, amas-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Esse texto, essa pequena passagem em João, muito nos diz quando analisada. As 3 perguntas que Jesus fez a Pedro, e já eu vou te explicar como esse texto tem coerência com a história de Jeremias. As 3 perguntas que Jesus fez a Pedro. Simão, filho de Jonas, ama-me. O que Jesus estava fazendo com Pedro não era tirando uma dúvida. O Senhor Jesus, tendo a dualidade de 100% homem e 100% Deus, era onisciente. Então Jesus não queria saber de Pedro se ele amava ele ou se ele deixava de amar. Ele não estava perguntando Pedro para obter respostas, porque Jesus tudo sabia, sendo Deus. Então você vai me perguntar, mas Pedro, qual é a diferença das 3 perguntas de Jesus para Pedro? Meu nome é Pedro, o nome dele também é Pedro. Pedro, qual é a diferença das 3 perguntas que Jesus fez para Pedro? O cenário era o seguinte: Jesus tinha morrido na cruz do Calvário. Ao 3º dia se ressuscitou, como diz a palavra de Deus, e foi de encontro com os discípulos na praia. E um pouco antes, Pedro estava sentado com os outros discípulos, inclusive João, na areia, e Pedro disse, vou voltar a pescar. Pedro disse, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, vou voltar a pescar. Porque Pedro pensou, o Senhor morreu, o Senhor agora não está conosco. Então, se sentiu sozinho e voltou a pescar. E como Pedro era uma pessoa, era uma figura de grande influência na palavra de Deus, os outros falaram, vou contigo. E foram todos para o mar alto pescar. Pescaram a noite inteira. E como a palavra do Senhor diz, e como nós já sabemos, não pegaram sequer um peixe. Mas de manhã Jesus aparece na praia. Esse é o cenário. Jesus aparece na praia e diz a eles, ei moços, tem algo de comer? Pegaram alguma coisa? E eles, não reconhecendo que era o Senhor Jesus, disseram-lhe, não pegamos nada. Então Jesus disse a eles, lança a rede do lado direito, como sabemos, lança a rede do outro lado. Então eles pegaram e lançaram a rede do outro lado. Então o milagre da pesca maravilhosa aconteceu. E a Bíblia diz que o discípulo que Deus amava, que era João, disse a Pedro, Pedro, é o Jesus, é o mestre que está lá. João reconheceu Jesus, e Pedro logo que depressa atirou-se no mar. Pedro estava nu, cobriu-se com as vestes e atirou-se no mar para ir de encontro a Jesus. Sabe o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Pedro era um vaso difícil. Pedro, a matéria-prima de Pedro e a natureza humana de Pedro era difícil. Pedro negou Jesus. Pedro chamou Jesus de fantasma. Pedro voltou a pescar. Mas aí, nesse momento em que os discípulos se pegavam sozinhos, em que os discípulos achavam que Deus não falava, que Jesus não falava com eles mais, se assemelha ao vaso na forma de preparação. Se assemelha ao vaso dentro do forno. Os discípulos foram postos à prova e se romperam dentro do forno. E o que Jesus fez? Jesus apareceu a eles e disse, venham até mim. E eles foram naquele cenário à praia ao encontro de Jesus. Quando chegaram, Jesus estava assando um peixe e tinha pão. Jesus falou para eles buscarem lá, mas Jesus já tinha aqui para eles. Então Jesus repartiu o pão e o peixe e deu a seus discípulos. Disse, coma João, coma Pedro e os outros que estavam com ele. Então Jesus, ao final desse jantar,
ao final dessa alimentação, olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo, filéu. Você vai dizer: ué, mas como assim eu te amo, filéu? A tradução da palavra do Senhor do grego para a nossa língua, nas primeiras Bíblias, nas primeiras traduções, dizia que o amor que Pedro declarou ter ao Senhor Jesus era um amor filéu. Era um amor que era como uma afeição, um carinho, uma aproximação. E Jesus, já sabendo de tudo isso, pois era onisciente, perguntou a Pedro pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ou seja, o Senhor Jesus estava perguntando para Pedro, não para obter respostas, mas para Pedro pensar a respeito de si próprio, se ele realmente amava Jesus, se ele realmente tinha se rendido, tinha se convertido ao Evangelho verdadeiro de Deus, de Jesus. Então, Pedro começa a pensar e o Senhor Jesus se dirige a Pedro e pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Então Pedro se entristece. Por que Pedro se entristeceu? Porque Jesus duvidou dele? Não. Pedro se entristeceu porque ele caiu na sua realidade e pensou: Senhor, tu sabes mesmo de todas as coisas. Ele quis dizer, parafraseando, pegando o texto, dizendo com minhas palavras, ele quis dizer: Senhor, o Senhor sabe que quando estávamos no jantar e quando João perguntou ao Senhor quem seria o traidor, e o Senhor revelou a João, e eu levantei e falei que nunca trairia o Senhor, e o Senhor disse: Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro estava falando a Jesus: Jesus, o Senhor tudo sabe. O Senhor sabia que eu ia te negar 3 vezes. O Senhor sabia que quando estivéssemos na tempestade no mar alto, o Senhor ia vir caminhando sobre as águas e eu ia achar que era um fantasma. O Senhor sabia. O Senhor sabia que Pedro tinha uma natureza humana difícil e que Pedro era um vaso difícil de ser moldado. Mas o Senhor insistiu em Pedro, e nessa forma de amor, o Senhor queria dizer a Pedro que o amor que ele deveria ter a Jesus não era um amor filéu, era um amor ágape. O amor ágape, traduzido do grego, quer dizer um amor verdadeiro, um amor de obediência, um amor de se entregar inteiramente. Então até mesmo a palavra de Deus em João, a palavra do Senhor em João, vem chamar a minha e a sua atenção no momento de preparação do vaso. Jesus, Deus te pergunta hoje: você me ama? Como você ama o Senhor? Como eu amo ao Senhor Deus? Será que o amor que eu tenho por Deus é um amor que eu pratico dentro da igreja e quando eu saio para viver no mundo eu esqueço? Será que o que eu tenho por Deus é um verdadeiro amor? É um amor de obediência? Ou é apenas uma afeição? É apenas uma admiração? É apenas um amor de carinho? Como você obedece ao Senhor? Como eu obedeço ao Senhor? Como você se comporta no meio dos ímpios? Como você se veste? Como você fala? Como o seu testemunho como pessoa física se dá diante das outras pessoas? Sabe o que é isso? Isso é amor de Deus. Sabe o que é isso? Isso é cuidado de Deus. Sabe o que é isso? Isso é prova, isso é provação, isso é forno, isso é olaria, isso é cuidado de Deus para com a sua, para com a minha vida. O Senhor Deus te chama atenção hoje. Você me ama? O Senhor Deus te chama atenção hoje. Eu estou te preparando, mas será que você me ama? Será que você tem andado nos caminhos certos? Será que da sua boca saem palavras certas? Será que suas companhias são certas? Quando ninguém te vê, será que as suas atitudes são certas? Pedro era escolhido do Senhor, assim como eu e você somos escolhidos do Senhor, porque se você está ouvindo, o Senhor está falando contigo. Deus não abre mão de você. E depois da preparação, depois das pescas maravilhosas, depois de tudo isso que aconteceu, a Bíblia nos relata que quando os discípulos estiveram prontos, eles caminharam 3 anos e meio com o Senhor Jesus.
e mesmo assim não estavam prontos. O nosso erro muitas das vezes é achar que estamos prontos por parecermos vaso, por termos cheiro de vaso, aparência de vaso, e achamos que estamos prontos, mas quando postos à prova, quebramos e desistimos da palavra do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. O Senhor, mesmo que você ache que esteja sozinho, mesmo que você ache que Deus calou-se, o Senhor está trabalhando, está te observando. Se Ele está te pondo à prova, é porque Ele tem algo maior. Que algo maior é esse? O algo maior de Deus que pregamos não é prosperidade. O algo maior de Deus que pregamos não é uma casa bonita, não é um salário gordo, não é um carro do ano. O melhor de Deus que pregamos para a vida de um vaso que foi feito de barro, que agora está pronto, é o Espírito Santo Consolador, que entra como um tesouro dentro do vaso de barro, no momento certo, na hora certa, para que a glória de Deus seja exaltada e não a nossa. Aí você quer que Deus grite com você, você quer que Deus te mostre, você quer ouvir, você quer ver, você quer viver, você quer ter sonhos, você quer profecia, e o Senhor Deus quer que você apenas confie e continue firme. Nosso erro é querer que o Senhor grite, mas o Senhor falou com Jeremias sem sequer dizer uma palavra. O Senhor ensinou a Jeremias em silêncio. O Senhor falou depois que Jeremias observou. A Bíblia é clara em seus detalhes. O coração de Jeremias estava ligado a Deus e por isso ele entendeu. Se você não entende, se eu não entendo o que o Senhor está fazendo, aguarde. O Senhor irá falar no momento certo, mas agora Ele está te mostrando. Está acontecendo no mundo uma situação terrível. Ei, o Senhor está te mostrando, eu tomo conta do mundo. Eu mando em tudo. Você está dentro de casa, você está aí, você está aqui, você está espalhado pelo mundo, o Senhor está trabalhando. Se o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando. Se o Senhor te colocou à prova, Ele está trabalhando. Se o Senhor fez perguntas a você e você se entristeceu, essa tristeza vai se transformar em alegria, porque a tristeza e o choro significam arrependimento. E tudo que Deus quer de mim e de você é o verdadeiro arrependimento. Então, se você olhou para dentro de você e viu que falta algo, o Senhor Deus te mostra hoje. Mas, depois que o Senhor Deus te moldar, te colocar à prova, te colocar no forno, e você for aprovado pelo Senhor, você for um vaso realmente nas mãos de Deus, o Senhor bota e coloca e introduz dentro de você o Espírito Santo. E aí não mais o tesouro adere ao barro, porque o vaso está seco, porque o vaso está bonito, está pronto para ser usado. Aí você me pergunta, mas Pedro, como que o Espírito Santo, como será essa manifestação do Espírito Santo em nossas vidas? A palavra de Deus em Atos nos mostra os discípulos como vasos preparados para o Espírito Santo manifestar seu poder neles. Atos capítulo 2. Quero que os irmãos abram a palavra de Deus comigo. Atos capítulo 2 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha aí a manifestação do Espírito Santo, com os vasos prontos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram revestidos do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que haviam debaixo dos céus. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perguntaram uns aos outros: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? Sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Sabe o que quer dizer isso aqui em Atos 2? Quer dizer a manifestação do Espírito Santo na vida de Pedro, na vida daqueles discípulos que estavam uma vez preparados. Sabe quem pregou nesse dia? Sabe o milagre que aconteceu nesse dia? Pedro pregou nesse dia. Pedro, que era sinônimo de problema, Pedro, que era sinônimo de rachadura, Pedro, que era teimoso, Pedro que errava, Pedro que chamava de fantasma, o mesmo Pedro que negou Jesus, é o Pedro que hoje, em Atos 2, é revestido pelo Espírito Santo. O Senhor coloca o tesouro nele e ele prega, e cerca de 3.000 almas se rendem ao Senhor. Então o processo na qual passamos, o processo de construção é feito por etapas. Primeiro, Deus vai te moldar para te pôr à prova, e aprovado Ele vai te usar. A manifestação desse dia foi como um milagre maravilhoso, porque eles se encheram do Espírito Santo e as pessoas que estavam do lado de fora, sendo elas de outras localidades, de outras nações, ouviram cada uma o seu perfeito idioma e entenderam. Ficaram espantadas. Ei, eu vou te dizer uma coisa: a manifestação do Espírito Santo na sua vida é gloriosa, mas espantam aqueles que estão de fora. Eles ficam admirados, porque a forma que o Espírito Santo te usa, a forma que o Espírito Santo me usa, é uma forma extraordinária e uma forma inexplicável. Quer mais uma prova que o Espírito Santo de Deus usa? Atos 5, capítulo 15, diz, parafraseando: as pessoas daquela época colocavam os enfermos na rua, os acamados na rua, a fim de que a sombra de Pedro, ao passar, curasse. Olha como o Espírito Santo de Deus agia na vida de Pedro. A sombra de Pedro curou. Sim, nesse texto descritivo da palavra do Senhor, diz que a sombra de Pedro curou. Aí você vem recapitulando comigo, de acordo que começamos lá em Jeremias. Pedro, problema. Pedro, confusão. Pedro, orelha cortada no Getsemane. E Pedro, o pregador das 3.000 almas. Pedro, o homem em que passava e o Espírito e a sombra dele curava. Pedro, que ao se referir àquele casal em Atos 5, diz: ei, porque roubaste de Deus? Ei, porque roubaste da igreja? Tu não mentiste para nós homens, mas mentiste para Deus. Puf, o homem morreu. O homem caiu, morreu. Porque naquela época era repartido dinheiro entre eles de qualquer propriedade que eles vendiam, e aquele homem e aquela mulher pegaram, venderam uma propriedade e não deram o dinheiro todo a eles. Então Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse a ele: homem, tu pecaste diante do Senhor Deus. E a mulher dele chegou depois, aconteceu a mesma coisa. Pedro fez pergunta para ela, e Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a ela: os mesmos que sepultaram seu marido vai sepultar você agora. Puf, morreu. Pedro sendo usado fortemente pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor está dizendo para você hoje. Não importa a sua natureza humana, não importa a sua matéria-prima, não importa de onde você saiu, não importa o que você fez, não importa as rachaduras que você teve no processo. O que importa é que o Senhor Deus te escolheu. O que importa é que o Senhor Deus não abre mão da sua vida. O que importa é que o Senhor está contigo e o Senhor vai usar você. Mas na hora certa, no momento certo, no momento em que você estiver preparado para ser usado. E o Senhor não vai te usar de qualquer forma, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai te usar de uma forma extraordinária, de uma forma nunca vista antes. Como pregador, como levita, como uma pessoa de Deus, como influenciador da palavra de Deus. Então dê espaço para o Espírito Santo agir, dê espaço para Deus agir, se ajoelhe, se olhe para o Senhor, esteja atento,
Peça ao Senhor direção, peça ao Senhor sabedoria, porque Ele quer te usar, Ele insiste em te usar e Ele não desiste de você, porque você é vaso escolhido. Porque você é aquele que Deus levantou do meio do barro e está te moldando. E os detalhes de Deus são perfeitos. Os detalhes de Deus são incomparáveis. E como Jeremias entendeu a palavra, concluindo aqui a mensagem, como Jeremias entendeu, eu e você hoje estamos entendendo, porque lemos a Bíblia. O manual perfeito de vida nos ensina também e nos mostra que seremos usados sim pelo Espírito Santo. Mas lembre de uma coisa: nunca Deus irá colocar um tesouro dentro de um barro mole. Nunca Deus irá colocar um tesouro que possa aderir no vaso. Ele precisa que o vaso esteja pronto. Ele precisa que o vaso esteja seco. Ele precisa que o vaso esteja bonito. Já misturou água? Você já pegou um barro na mão e jogou água em cima? A primeiro momento parece que a água fica na superfície, mas depois a água adere. Joga uma pedra preciosa, um cordão de ouro, de prata em cima de um barro mole, vai aderir. E o tesouro significa a glória de Deus e o Espírito Santo. E o barro, o vaso, significa a nossa vida. Agora pega um barro seco e coloca o tesouro ali por cima. Ele não vai se aderir. Ele não vai se aderir porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Ele não vai se aderir porque o Espírito Santo não é nosso, o Espírito Santo é de Deus. Ele não vai se aderir porque as obras são de Deus, não são nossas. Ele não vai se aderir porque aquelas pessoas que se converteram ao Evangelho quando Pedro pregou, não era para que a glória de Pedro fosse exaltada, mas para que a glória de Deus Pai fosse exaltada. Ele estava pronto, ele estava preparado. Então, concluindo essa palavra, que estejamos dentro da vontade de Deus, dentro do caminho de Deus, e mais chamando a atenção, o amor verdadeiro é aquele amor que dá a Deus, que oferece a Deus mais que uma afeição, mais do que uma admiração, mais do que um afeto e carinho. Oferece a Deus obediência e mudança de vida. Você ama Deus? Você realmente ama Deus? Simão, tu me amas? Jesus perguntando. Então, olharemos para nós mesmos, para a nossa conduta de vida. E vamos fazer um feedback de tudo que tem acontecido. Olharemos para o céu e que possamos dizer: Senhor, me molde. Senhor, me leve em provação, mas eu sei que enquanto eu estiver sofrendo, eu sei que enquanto o Senhor estiver em silêncio, o Senhor está trabalhando, o Senhor está me observando, o Senhor não me deixa sozinho. Que possamos entender que os planos do Senhor são perfeitos, mas que são feitos por etapas. Que possamos entender que uma vez nosso coração voltado e direcionado à palavra de Deus, o Senhor não precisa gritar, o Senhor não precisa, claro, Ele usa profetas. O Senhor Deus usa profetas para falar com você. Mas não precisa correr atrás de profecia, não precisa correr atrás das bênçãos, não precisa correr atrás da voz do Senhor. Porque quando você começa a amar a Deus verdadeiramente, obedecer, dar testemunho, viver de uma forma diferente, fazer a diferença, brilhar em meio à escuridão, automaticamente as bênçãos correm atrás dos justos, automaticamente o seu coração está ligado, e quando você olhar uma coisa e a outra, olhar uma situação e outra, o Senhor Deus vai falar com você sem abrir a boca. O Senhor Deus vai falar no seu coração, vai te mostrar, vai te ensinar a viver sem ter que gritar. Então se preocupe primeiro com as obras primícias, e depois o Espírito Santo vai habitar em você. Então que possamos entender e viver o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Deus não é só bater no peito e dizer que é crente. O Evangelho de Deus não é só bater no peito e ir uma vez por semana na igreja. Seja qual for a sua igreja, não estou pregando religião, estou pregando Deus. Deus é um só, Deus é o mesmo.
Não importa a sua religião, importa quem Deus é para você. Não importa a sua religião, importa qual é o seu amor para Deus. Amor filial ou ágape, amor de admiração ou de obediência. Não importa bater no peito e dizer, eu vou ao culto, eu vou na minha reunião uma vez por Deus, eu tenho um encontro uma vez por mês, uma vez por semana com Deus, e depois fazer tudo ao contrário do que você ouviu e aprendeu. Depois que você ouviu e aprendeu sobre os pecados, você mente, você rouba, você mata, você engana, você comete prostituição, você comete adultério, você faz isso, você faz aquilo e diz que ama o Senhor. Não, você não ama o Senhor. Você acha que ama o Senhor. O Senhor sabe, Ele é onisciente. Deus não é bobo. Então quem deve aprender somos nós, não Deus. Ore comigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por falar em nossos corações. Obrigado, Senhor, por abrir nossos olhos e abrir nossos ouvidos para que possamos ouvir a palavra do Senhor. Deus, reconhecemos o processo e as fases na qual o Senhor nos usa. Deus, te agradecemos porque o Senhor nos resgatou de um lamaçal e nos colocou em cima da roda e como o oleiro foi fazendo o vaso. Senhor, o Senhor nos coloca à prova, mas agora pela palavra do Senhor entendemos que o Senhor não nos deixa sozinho e o Senhor está sempre conosco, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa live comigo. Obrigado, Senhor, também pela vida daqueles que não podem acessar, não têm tempo. Senhor, venha cuidar de nós e venha nos mostrar. Senhor, envie o Espírito Santo de Deus como um consolador no momento certo, na hora certa, para que o seu nome, para que a sua glória seja exaltada e não a nossa. Pai, reconhecemos que somos falhos pecadores, mas estamos dentro da sua vontade e caminhando no caminho na qual o Senhor fez. Estamos vivendo a história na qual o Senhor desenhou. Estamos observando o quadro de nossa vida na qual o Senhor foi o pintor. Então, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desse momento na qual o mundo está passando. Senhor, eu sei que logo irá passar. E, Senhor, nós hoje fazemos uma pergunta a nós mesmos. Como será que vamos estar depois que tudo isso passar? Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que ainda não deram ouvidos à palavra do Senhor e ainda não experimentaram a verdadeira vontade do Senhor. Senhor, aqueles que estão agora com vontade de aceitar o Senhor, com vontade de ter o verdadeiro amor, com vontade de voltar ao verdadeiro amor se um dia ele foi disperso. Senhor, que essa pessoa seja tocada pelo Senhor e que o coração dessa pessoa, se estiver triste, possa se alegrar. Se o coração dessa pessoa estiver aflita, possa se tranquilizar, traga paz, traga alegria, traga solução. Senhor, o Senhor sendo nosso advogado fiel nos defende do inimigo. E sabemos, Senhor, que uma vez dentro da sua vontade, praticando os seus atos, sendo obedientes ao Senhor, estamos protegidos pelo Mestre. Senhor, cuide de nós, esteja conosco, mesmo sem entender às vezes, Senhor. Não permita que venhamos a murmurar. Permita, Senhor, e te damos o livre acesso à nossa vida. Entregamos nossa vida presente, nossa vida futura, nossa situação financeira, nossa situação no trabalho. Que o Senhor faça o que queres de nós. Que o Senhor haja da maneira na qual o Senhor queira agir. Que não seja o desejo do meu coração, mas que seja o desejo de Deus. Porque eu sou humano imperfeito, mas aquele que está diante de mim, aquele que está na minha frente, é o perfeito e o eterno Senhor. Perdoa nossos pecados. Não deixe que caiamos em tentações. Senhor, esteja conosco todos os dias. Nos abrace. Este momento vai passar. E depois vamos ser renovados
e vai reestabelecer-se em nós o verdadeiro amor. Senhor, que o Senhor levante gerações de jovens eleitas ao Senhor, que o Senhor levante cada dia mais e mais um exército glorioso em sua terra. Tenha misericórdia, Pai, e cuide de nós todos os dias. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Estamos no final de mais uma palavra, no final de mais um culto. Domingo estamos aqui de novo, 7 horas. Meu pai irá trazer a palavra de Deus. Aqui a live da Igreja Batista Nova Vida. Quem não sabe, eu sou o Pedro Henrique, sou filho do pastor Pedro Marcos, sou líder do Ministério de Louvor. Isso nada muda não, tá, irmão? Só estou dizendo quem, assim, para localizar quem eu sou, tá? Senão você fala, quem é esse menino aí que está falando? Não, esse menino aí que está falando é o filho do pastor. Então eu não peguei o celular escondido, tá? Meu pai sabe que eu estou aqui pregando. Meu pai disse que eu poderia estar aqui, confiou em mim. Agradeço ao meu pai confiar em mim essa grande responsabilidade que é pregar a palavra de Deus, porque é uma grande responsabilidade, irmãos, pregar a palavra do Senhor, dizer, talvez uma ou duas palavras pode mudar a vida, pode esclarecer uma coisa ou não. Então, obrigado ao meu pai por confiar em mim, e temos que agradecer também todo dia ao Senhor Deus por estar no controle de nossas vidas, por guiar nossos corações, por nos fazer entender a palavra de Deus. Um conselho que eu vou te dar, mesmo sendo jovem, agora não leve em conta a minha juventude, faço 20 anos, daqui 20 dias, faço 20 anos, 21 dias, mas um conselho que eu posso te dar, não levando em conta a minha juventude agora, porque muitos de vocês que estão me assistindo são até mesmo muito mais experientes que eu, com certeza. Mas um conselho que eu vou te dar, leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, medite na Bíblia, comece nos Evangelhos, comece na história de Jeremias, comece em Neemias, na reconstrução de Jerusalém, comece em Jonas, comece no rei Davi, como tudo começou, comece a ler as histórias, que aí Deus vai começar a falar com você, assim como Deus começou a falar comigo. Deus vai começar a te mostrar e te revelar coisas, assim como Deus começou a me revelar e mostrar coisas. Então, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, tenha fé. Se você acha que a sua fé é pequena, coloque ela em prática, porque o Senhor diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode construir árvores de mostarda muito grandes e fortes, com a raiz firme no chão. Então, domingo temos um encontro marcado às 19 horas, pelo Face da igreja. Então, tenha uma boa noite, fique com Deus. Eu ministro sobre você a paz de Deus, eu ministro sobre você tudo que Deus tem de bom a te dar, e que possamos progredir, que você tenha um ótimo fim de semana, que você tenha um excelente restante de noite, que você tenha uma excelente noite de sono. Ora, não deixe de falar com Deus, tá? Não deixe de conversar com o seu melhor amigo, aquele que está com você em todas as horas. Então seja revestido do poder, da graça de Deus. Amém? Muito obrigado. Tchau, tchau.